Você já ouviu falar sobre TDAH? Já se questionou se tem ou conhece alguém que lida com isso todos os dias? Então, o nosso convidado de hoje, aqui na Montanhês Web TV, é o Jesué Moreira. Ele é vazantino e atualmente mora e atende em Patos de Minas. Jesué é neuropsicopedagogo, neuroterapeuta, especialista em terapia ABA, TDAH e neuromodulação. O Jesué é uma pessoa que também vive o TDAH. Jesué, prazer ter você aqui conosco na Montanhês Web TV. Muito obrigado, Mari. Para mim é um prazer estar aqui hoje compartilhando sobre o TDAH, levando conhecimento para as pessoas que ainda não conhecem o TDAH, mas já ouviu falar. Então, muito obrigado pelo convite. Sinta-se em casa, tá? Obrigado. José, para começarmos, explica para a gente o que é o TDAH. Então, Mari, o TDAH é uma alteração neurobiológica, é uma alteração cerebral. A criança já nasce com isso e ela vai desenvolvendo ao longo da sua vida. E isso tem algumas características que interferem no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do adulto. Hoje a gente tem 3 tipos de TDAH, que é o TDAH tipo desatento, o TDAH hiperativo impulsivo e o TDAH combinado, que é uma junção dos dois, da hiperatividade e da desatenção. Porque ainda há muita confusão e dúvida sobre esse diagnóstico, né? Exatamente. Muitas pessoas ainda têm essa dúvida, muitas pessoas ainda não conhecem o diagnóstico, até porque isso não é algo novo, é algo antigo, porém as pessoas ainda não têm tanto conhecimento. O conhecimento que as pessoas têm hoje é de rede social, de ver um vídeo na internet, no Instagram, no TikTok. Então as pessoas ainda não têm tanto conhecimento sobre o TDAH. Sim. Gisele, você recebeu seu diagnóstico já na vida adulta. Exatamente. Recebi meu diagnóstico aos 29 anos. Trabalhei muitos anos, sempre tive dificuldade de atenção, de concentração, às vezes de foco. Porém, eu não sabia o que era aquilo. Então, depois de muito estudo, depois de muita dedicação, depois de entender um pouco mais, quando eu comecei a atuar no âmbito clínico, que eu fui perceber que muitas características eram comuns e compatíveis comigo. Foi quando eu decidi procurar ajuda, procurei um neuropsicólogo, fiz os testes neuropsicológicos, fui no psiquiatra e aí veio o diagnóstico. A partir daí foi quando eu comecei a entender que tudo começou a fazer sentido. Eu entendi que aquilo que eu sentia, aquela dificuldade de concentrar, aquela dificuldade de organização, a dificuldade de cumprir prazos, não era porque eu não queria, não era porque eu não conseguia, era porque eu tinha algo neurobiológico que afetava todo o meu desenvolvimento. E quais foram os sinais que te fizeram buscar ajuda? Então, eu sempre fui muito organizado com as minhas coisas. Antes de ir para o âmbito clínico, eu atuei na área da educação há muitos anos. Então, na área da educação, tudo é muito com prazos, né? Tudo Verdade. é muito organizado. Então, não tem como você jogar para frente. Então, eu entendia que eu sempre deixava tudo para a última hora. Às vezes eu tinha que lançar uma nota, eu deixava para a última hora. Às vezes eu tinha que corrigir provas, eu deixava para a última hora. Então, eu fui percebendo que tinha algo de errado ali. Às vezes eu ficava com falta de atenção, com falta de concentração. Às vezes eu ficava muito irritado, muitas vezes eu já estava muito bem. Então, era de 0 a 100 em questão de segundos. Foi quando eu percebi que tinha algo diferente. Só que até então eu não tinha conhecimento, como muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre o TDAH. Eu só fui entender realmente que eu poderia ter um TDAH quando eu fui para o âmbito clínico, que eu comecei a receber os meus pacientes com TDAH, às vezes para investigação, e eu percebi, gente, mas essa característica é muito compatível comigo. Foi quando eu percebi que eu poderia ter um TDAH. Ou seja, muitas pessoas acham que o TDAH pode ser uma frescura, uma preguiça. E o que é que você pode falar sobre isso? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? As pessoas hoje pensam que o TDAH é uma frescura, né? Mas é totalmente diferente. Tanto é que a criança hoje, quando ela tem essas dificuldades, ela tem um TDAH, a gente pensa assim, nossa, mas essa criança é muito preguiçosa. E, inclusive, até antes da gente começar a gravação, a gente estava falando aqui, antigamente, as pessoas levavam esse título de preguiçosa, de frescura. Uhum. Ah, você não quer fazer, você está com preguiça. Mas por quê? Porque antigamente não tinha um diagnóstico.
Hoje nós já temos um diagnóstico, temos tratamento, então hoje as coisas mudaram. Hoje a gente já não vê tanto as pessoas falarem, nossa, você está com preguiça, nossa, isso é frescura, porque a gente sabe que hoje tem tratamento para isso. Porém, quem ainda não tem conhecimento, ainda imagina que isso seja uma desculpa, a pessoa está dando uma desculpa, está com frescura, está com preguiça. Eu vejo muitos pais falarem isso. Pais que estão buscando ajuda falam assim, nossa, mas eu não estou aguentando mais meu filho, ele não faz o dever de casa, ele não quer fazer nada em casa, ele não quer ajudar com nada, só quer ficar mexendo no celular. E às vezes os pais não entendem que isso não é uma preguiça, mas sim um transtorno neurobiológico que está afetando o cérebro da criança e que ela não consegue desenvolver uma rotina, ela não consegue ter ali um desenvolvimento de uma rotina diária, de conseguir fazer as suas atividades, e ela só vai procrastinando cada vez mais. Gisele, mas também muitas vezes, até mesmo a gente acha que o TDAH pode ser que a criança seja agitada, né? Mas explique como é o comportamento de uma criança real com TDAH. Então, a criança com TDAH, ela apresenta inúmeras características. A primeira é a desatenção, a hiperatividade, que o próprio nome já traz, né? Então, a hiperatividade e a impulsividade, que são as características mais comuns. Porém, no âmbito escolar, a criança, ela desinquieta na sala de aula, às vezes ela quer ficar levantando toda hora, ela quer ir no banheiro toda hora, porque ela não consegue ficar sentada por muito tempo. Tem uma agitação mais descontrolada. Exatamente, né? Ela é muito agitada e ela não consegue ficar muito tempo ali sentada, assistindo a aula, porque aquilo começa a ficar chato para ela. Ela começa a perceber, nossa, mas eu já estou aqui há tanto tempo sentada, escutando o professor. Uhum. Então ela começa a ficar um pouco entediada. Então ela quer andar, ela quer dar uma volta na sala. E nisso ela começa a perceber que aquilo ali não está normal. Né? São características comuns na criança. Em casa, a gente tem característica muito comum, que é a criança desorganizada, ela brinca e não consegue guardar os brinquedos, ela não tem uma rotina, ela acorda de manhã, ela não tem aquela rotina de levantar, escovar os dentes, tomar café, precisa de estar sempre alguém ali falando, fulano, vamos tomar café, vamos escovar os dentes, vamos arrumar para ir para a escola. Tem que estar sempre alguém ali para poder orientar e falar. Cobrar, né? Vamos falar, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. Então, são características comuns que muitas vezes passam por despercebido aos olhos dos pais, aos olhos dos professores. Josué, quais são os maiores desafios enfrentados por quem tem TDAH, especialmente no ambiente escolar ou de trabalho, que é o seu caso? Então, no âmbito escolar, são essas características mais comuns que eu já disse, né? Porém, no âmbito profissional, quando a pessoa já está ali na fase adulta, são características bem comuns e que eu acho que a maioria das pessoas vão se identificar. Às vezes a pessoa tem dificuldade de seguir uma rotina, tem dificuldade de ser mandada, né? Quando ela tem um superior que ali vai e direciona para ela, ela fala assim, meu Deus, eu não vou fazer isso dessa forma. Então ela tem a dificuldade, né? Ela tem dificuldade de cumprir prazos, tem dificuldade de seguir uma agenda, né? Hoje é muito comum a pessoa com TDAH, ela, no início do ano, ela toda empolgada, compra uma agenda e fala, eu vou seguir a minha agenda, começa a anotar tudo bonitinho, uma beleza. Quando chega ali para o mês de fevereiro, ela já deixou essa agenda de lado, porque ela não consegue seguir uma agenda, aquela agenda já fica encostada ali num canto, então ela não consegue seguir rotinas, ela não consegue seguir com facilidade ali um cronograma. Então, a pessoa com TDAH, ela tem essas dificuldades, tanto é que a pessoa com TDAH, ela é uma pessoa criativa, ela é uma pessoa que tem facilidade com desenvolver negócios próprios. Por quê? Exatamente por essa característica que eu disse. Elas têm dificuldade de ser subordinadas. Então, acaba que elas preferem ter o seu próprio negócio, até mesmo para elas terem mais facilidade de seguir do jeito que elas querem. E aquelas pessoas que se autoavaliam, tipo, assistindo um vídeo no Instagram, no YouTube, e acham que tem o TDAH a partir disso. Isso é um problema? Isso é um problema e é muito comum nos dias de hoje. Até mesmo porque as pessoas hoje têm muitas informações. A gente para ali um pouco, senta ali no sofá e está ali assistindo um Reels ali no Instagram. De repente vem aquele monte de vídeos falando sobre o TDAH, fala isso, fala aquilo, e você pensa, meu Deus, eu tenho TDAH. E agora? E agora? Só que isso é errado. O autodiagnóstico, ele é errado. Por quê? Quem faz um diagnóstico é um especialista na área. Então, a gente não pode fazer um autodiagnóstico. Por quê?
nenhum TDAH é igual ao outro. Então, às vezes, aquela pessoa que está dando um depoimento ali no Instagram, ela tem características do TDAH que é característico dela. E a pessoa fala, nossa, mas eu sou igual a ela, eu tenho essas características. Mas não, é diferente, a gente precisa ter um cuidado especial. Hoje, o que eu mais tenho no meu consultório são adultos que chegam lá e falam assim, eu assisti um vídeo no Instagram e eu acho que eu tenho TDAH, então eu quero começar a fazer o tratamento. Então, eu tenho que começar todo um processo, falar com a pessoa. Olha, primeiro que a gente tem que fazer uma avaliação. A gente não se autodiagnostica através de um vídeo no Instagram. A gente precisa analisar todos os processos, analisar toda a sua vida, toda a sua trajetória, porque na fase de criança é mais fácil diagnosticar, porque a fase ainda é a fase da infância, você consegue entender como que é a vida escolar, como que é a vida na família. Na fase adulta já é mais difícil, porque já passou todo aquele processo. Sim. A pessoa já passou a fase da infância. Então, tem muitas características que ela nem lembra mais como que ela conseguiu superar durante a sua vida escolar, né? Porém, a gente vê que isso acontece muito por falta de conhecimento. As pessoas não têm muito conhecimento sobre o TDAH. Elas ouvem ali falar que é um transtorno, déficit de atenção com hiperatividade, mas elas não sabem a fundo o que realmente é, o que causa o TDAH, como que isso acontece, quais as características, como que elas se manifestam. Então, isso é muito comum. Só que a gente tem que quebrar essas barreiras para que as pessoas possam procurar um profissional e elas possam entender que não é simplesmente olhar um vídeo no Instagram e se autodiagnosticar. Verdade. Jesué, você trabalha com muitas crianças e adolescentes, né? E quais sinais os pais e professores devem ficar mais atentos e que podem indicar o TDAH? Então, os sinais mais comuns são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Geralmente, em meninos, é muito característico a impulsividade e a hiperatividade. A criança ela tem a falta de atenção, ela tem a hiperatividade. Em meninas, a hiperatividade não manifesta tanto, né? Ela tem mais ali a impulsividade, ela tem mais a desatenção, mas ela não tem tanto a característica da hiperatividade. Porém, são características que a gente tem que observar tanto no âmbito escolar quanto em casa. Tanto é que o diagnóstico, ele não vem simplesmente quando a criança chega no consultório e fala... Sim. Olha, eu tenho isso, aquilo e aquilo. É toda uma investigação. A gente precisa investigar como que ela é no âmbito escolar, como que ela é no âmbito familiar, através de entrevista, através de conversa com a família, como que acontece isso em casa, se a criança tem muitas dificuldades no dia a dia, se ela dificulta o processo educacional, quando o professor vai chamar a atenção, ela não aceita, quando ele vai, qualquer coisa que acontece na escola é motivo para ele brigar com o colega. Então, são questões que tem que ir analisando aos pouquinhos para que as pessoas possam entender que o diagnóstico ele não é tão simples, exige todo um processo de investigação. É devagar, né? É devagar, é um processo lento. Tanto é que existem pais que chegam lá e falam assim, eu quero fazer uma investigação com meu filho, mas eu quero rápido. Mas as coisas não funcionam dessa forma, senão a gente corre muito risco de um diagnóstico errado. Ou de atropelar processos. Ou de atropelar os processos. Tanto é que hoje a gente vê muitos casos de crianças com diagnóstico precoce que acaba sendo um diagnóstico errado. Quando chega ali na fase da adolescência, você pensa, não, essa criança não tem TDAH, essa criança não tem um autismo, porque o diagnóstico foi precoce, foi precipitado, e aí, às vezes, a pessoa não consegue entender que são etapas, né? Sim. Então, é todo um processo, ela precisa ir com calma, com cautela, para a gente ter certeza de um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, a gente conseguir ajudar essa criança, ajudar esse adolescente, ajudar esse adulto. E achar o tratamento adequado, porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Não existe um tratamento igual para todos os pacientes. Cada caso é um caso e precisa ser personalizado. Então, quando chega ali uma criança com TDAH, a gente vai avaliar, a gente vai entender o processo e vai ver qual que é a melhor forma de tratamento para ela. Não tem como eu padronizar. Todos os pacientes com TDAH que chegar vão ser iguais. Não tem como. Isso não, infelizmente, a gente ainda vê isso acontecer, porém é uma barreira que a gente precisa quebrar, porque o tratamento ele é personalizado, ele tem que ser individualizado. Cada criança é uma criança, cada transtorno ele manifesta de uma forma em uma pessoa, então nenhuma pessoa é igual à outra. Pode ser que bata algumas características, né? Porque o TDAH ele tem características bem parecidas, porém ele vai manifestar de uma forma em cada uma das pessoas.
E você acha que quem tem o TDAH, ele pode ser mais criativo e inovador ou não? Exatamente. A pessoa que tem TDAH, ela tem a tendência de ser mais criativas. Ela tem ideias mirabolantes, ideias inovadoras, ideias de negócios incríveis. Porém, ela tem dificuldade de colocar em prática, né? Isso é uma barreira que a pessoa com TDAH tem, né? Isso eu estou falando na fase adulta. Na fase adulta, ele tem ali ideias mirabolantes. Nossa, eu vou criar um negócio para a cidade de Vazante, porque Vazante não tem isso e tal. Ele, às vezes, tem até o recurso financeiro para fazer isso, mas, às vezes, ele está ali no momento de adrenalina. Então, ele cria aquela ideia, ele tem aquela vontade, aquele desejo, mas logo aquilo passa. E aí ele pensa, agora eu não vou fazer isso mais, eu já desanimo. É momentâneo. Porque ele tem ideias, mas ele tem dificuldade de colocar em prática, que ele mesmo coloca barreiras. Então, ele tem essa dificuldade de colocar em prática. Ele pensa assim, eu vou abrir o negócio. Acha que é fácil? Acha que é fácil. Quando ele vê que tem os obstáculos, ele começa a pensar, não vou fazer isso, não vou abrir esse negócio. Então, eles são criativos, têm ideias lindas e brilhantes, porém têm dificuldade de colocar em prática. Tanto é que a gente vê vários artistas hoje com TDAH que estão, assim, sendo referência. Mas por quê? Porque eles buscaram um tratamento correto, eles tiveram ali todo um processo para desenvolver e conseguir viver bem com essa comorbidade. Porque não é fácil. Hoje eu convivo bem com o TDAH, porque hoje eu trabalho com isso, eu tenho todo um processo de desenvolvimento pessoal, né? Eu organizo bem a minha vida, a minha rotina, consigo cumprir todos os prazos, porque eu me preparei para isso. Né? Através de mim, né, das minhas dificuldades, eu consigo ajudar outras pessoas. Então, se eu não conseguir me ajudar, como que eu vou ajudar o outro? Então, eu tive que desenvolver mecanismos para eu poder me desenvolver pessoalmente e, a partir daí, eu conseguir ajudar outras pessoas. Então, hoje eu tenho facilidade de lidar com a minha rotina, consigo organizar tudo, entregar tudo dentro dos prazos. Porém, hoje eu consigo usar a minha experiência própria para ajudar outras pessoas. Ou seja, assim como você, qualquer pessoa que tenha o diagnóstico comprovado do TDAH pode sim viver tranquilamente, perfeitamente com o diagnóstico. Exatamente. A pessoa que tem o TDAH pode viver tranquilamente, ter uma vida normal. Um exemplo, né, que eu posso citar para vocês aqui é a Sabrina Sato. Ela foi diagnosticada com TDAH na fase adulta. Hoje ela fala abertamente sobre isso. Ela tem até alguns vídeos dela no Instagram ela falando sobre isso. Até brinca, né? Ela até brinca com isso hoje se tornou algo normal para ela. E ela é uma pessoa assim, que conseguiu ter uma carreira brilhante, tem uma carreira de resultados, mas por quê? Porque ela preparou, ela teve todo um processo de tratamento para isso. Então, ela tem ali ela tem ideias maravilhosas, ela tem uma carreira linda, mas ela teve todo um processo de tratamento. Uma outra pessoa que também teve um desenvolvimento, um resultado muito bom, foi o Bill Gates, né? Acho que todo mundo já viu falar do Bill Gates, ele também foi diagnosticado com TDAH. Então, é uma pessoa que teve ali um marco na história, né? E isso é algo a ser lembrado. Então, quando a gente pensa, a pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade, mas ela tem capacidade de ter um bom resultado, né? Isso depende de cada um e do tratamento correto. Mas por quê? A pessoa percebeu os sinais, procurou ajuda, fez todo o processo, se tratou e vive bem. Exatamente. A pessoa precisa ter esse cuidado. Não aceitar, é sempre... né? Aceitar. O primeiro passo é a aceitação. Isso. A gente não... Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica pensando, meu Deus, o que a sociedade vai falar? A sociedade vai julgar. Isso estou falando na fase adulta, porque as pessoas adultas hoje estão recebendo diagnóstico e elas têm dificuldade de falar sobre esse diagnóstico. Porque elas pensam assim, nossa, o que a minha empresa vai falar? O que as pessoas vão falar de mim com esse diagnóstico? Mas elas têm que entender que é um processo que tem tratamento, né? Elas têm ali uma forma de ter um resultado positivo e conseguir ter uma vida normal. Só que depende de cada um. Não é eu achar que eu vou olhar um vídeo no Instagram, vou tomar um remédio por conta própria e tá tudo bem. Não é dessa forma. A gente precisa ter todo um cuidado para que a gente consiga ter uma vida normal. Senão, às vezes, ao invés de melhorar, a gente vai piorar a situação. E sem falar que é normal, né, Jesus? Não é uma coisa absurda de outro mundo, né? Não é um bicho de 7 cabeças. A coisa que diagnosticou é fácil de tratar e realizar aí todo o processo adequado e
procurar viver da melhor forma possível. Com certeza. Inclusive, isso faz melhorar o processo, Sim. porque até então a pessoa fica se sentindo frustrada. Claro. Ela pensa assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso, meu Deus, eu não consegui entregar isso no prazo. O que a gente mais vê hoje são pessoas que trabalham em grandes empresas que têm dificuldade de cumprir prazos. Por quê? As empresas, elas colocam prazo. Vamos supor, uma pessoa que trabalha no departamento pessoal, ela tem um dia de fazer o pagamento dos funcionários. Se ela não conseguir fazer dentro daquele dia, ela vai ter ali todo um transtorno. Por quê? Porque os funcionários não vão receber naquele dia e aí ela vai ter que prestar contas com o seu superior. Então, ela tem que ter uma organização. Então, quando ela tem um tratamento correto, ela consegue se organizar e consegue ter uma rotina normal. José, agora acho que vai ser um momento um pouquinho mais especial, que é a gente falar sobre a sua neuromodulação, que eu sei que você já está trabalhando com essa técnica e que muita gente ainda não conhece bem o assunto, mas que vem ajudado aí muitos pacientes com TDAH. Fala para a gente sobre a neuromodulação. Então, a neuromodulação é um tratamento novo, é uma técnica nova para tratamento não medicamentoso. Qual que é o objetivo da neuromodulação? É neuromodular o cérebro do paciente. Então, é como se fosse um treino cerebral. Né? Da mesma forma que a gente treina o nosso corpo na academia, é como se a gente fizesse um treino para o nosso cérebro. Para quê? Para ele conseguir buscar mecanismos de se desenvolver e ter uma vida mais tranquila. Por exemplo, quando a gente fala de neuromodular, eu estou falando do meu sistema nervoso, né, do meu cérebro, e de modular ele. Até porque a técnica que eu trabalho é o neurofeedback. Como que funciona o neurofeedback? É o neurofeedback, é um feedback em tempo real. Né? Então, a gente coloca um sensor na cabeça do paciente e eu acompanho em tempo real as ondas cerebrais daquele paciente. Então, eu sei ali o que está em falta, o que precisa ser colocado. Um exemplo, a criança ela tem ali uma impulsividade, né? Ela tem ali uma hiperatividade. Então, se ela tem uma hiperatividade e a hiperatividade atrapalha o desenvolvimento dela, eu preciso o quê? Diminuir aquelas ondas cerebrais para que ela fique mais tranquila e consiga ter um melhor resultado. Hoje, isso é tratado com medicamento. A gente dá um medicamento, você vai no neuropediatra, ele passa o medicamento para a criança ficar mais tranquila e conseguir focar melhor. Então, com a neuromodulação, eu consigo fazer esse tratamento sem medicamento. Por que eu quis buscar essa técnica e começar a trabalhar com essa técnica que ainda é nova na região? Até mesmo para ajudar outras pessoas, porque hoje o que eu mais vejo no meu consultório são pais que têm dificuldade com a medicação. Por que dificuldade? Eles não querem medicar os filhos. Eles chegam e falam assim, eu tô com medo do meu filho ficar viciado na medicação. Sim. Eu não quero que meu filho fique viciado na medicação. Então, eles evitam dar a medicação. Muitas vezes, o médico passa o remédio, mas eles, por conta própria, resolvem não dar o remédio para a criança, porque eles ficam com medo da criança ficar dependente da medicação. Então, qual foi o meu objetivo quando eu me especializei em neuromodulação e busquei essa técnica para a região? Foi ajudar esses pacientes para que eles tirem um pouco a medicação e consigam ter um resultado melhor sem o uso de um medicamento. Então, hoje, aquele resultado que o medicamento dá, eu consigo ter aquele resultado com a neuromodulação, que é uma técnica que não é invasiva, é totalmente segura, não tem nenhum efeito colateral e ela vai ajudar no desenvolvimento da criança. A partir do momento que ela tem ali, que começa o tratamento, a gente já começa a ver os resultados. José, e a neuromodulação, ela pode ser feita só por crianças ou os adultos também podem se beneficiar com essa técnica? A técnica, ela atende tanto criança, adolescente, adulto, idosos, né? E em ambas as áreas, né? O TDAH, autismo, dislexia, descalculia, insônia, que é uma queixa que eu recebo muito no meu consultório também, mesmo. Porque quando a pessoa toma uma medicação, geralmente ela fica sem sono, ela perde o sono, então acaba que a neuromodulação ela ajuda também para insônia. Então, eu tenho ali várias... Ela abrange várias áreas. Um exemplo também é a epilepsia, o pós-AVC. Quando o paciente ele tem ali um AVC, geralmente ele fica com algumas áreas do cérebro desreguladas. Então, com a neuromodulação, a gente consegue regular e a gente consegue ter um resultado satisfatório através da neuromodulação no paciente pós-AVC.
E após o início da técnica neuromodulação, quanto tempo se leva aí para ter um resultado apropriado? Então, a técnica da neuromodulação, ela tem um resultado a partir da quarta, quinta sessão, a gente já começa a ver resultados. Mas tem que ser algo frequente, né? O paciente ele precisa ter ali uma frequência semanal para que a gente consiga ter resultados. Geralmente, os protocolos são de 20 a 30 sessões, o primeiro protocolo, depois a gente dá um intervalo ali de uns 6 meses, porque o efeito ele é duradouro. Quando o paciente tem uma constância, o efeito ele é duradouro. Então, a gente tem ali um intervalo de uns 6 meses, mais ou menos. Aí, o paciente volta para uma nova avaliação e, a partir daí, a gente conseguir identificar o que está em falta, o que precisa melhorar, o que precisa regular. São etapas. São etapas, né? Então, a gente tem um resultado bom. Quando o paciente toma medicação, ele toma ela direto. Então, ele tem que estar sempre tomando. Todos os dias ele tem que tomar. É contínuo. É contínuo. Na neuromodulação, elas são protocolos. Então, eu recebo o paciente, faço uma avaliação, entendo qual que é a queixa e, a partir daí, eu crio um protocolo individualizado para o paciente e tento desenvolver com ele dentro de um período. A partir daquele período, finalizou ali. Vamos supor que o paciente precisa de 20 sessões. Ele vai fazer as 20 sessões, aí a gente vai dar um intervalo. Depois ele retorna para uma nova avaliação daqui uns 6 meses, para a gente ver se precisa mais ou se ainda se ainda está regulado, se ainda está tranquilo. Então, é um processo que a gente vai desenvolvendo. O resultado ele é muito bom. Só que as pessoas ainda não conhecem por ser algo novo. Eu já vi aí algumas pessoas falando assim, nossa, Josué, me conta mais sobre a neuromodulação, porque eu vi um vídeo na internet, eu vi um vídeo no Instagram falando sobre isso, fala que os resultados são muito bons, né? Então, as pessoas procuram, só que elas ainda não têm tanto conhecimento. Então, é importante que as pessoas entendam que a neuromodulação, ela é uma técnica não invasiva, segura, que vai trazer benefícios para aqueles pais que querem tirar a medicação da criança. Josué, muito obrigada. Amei falar com você sobre o TDAH e espero que possamos falar novamente sobre outros assuntos aí que com certeza o pessoal vai gostar muito. Eu que agradeço, Mari, pela oportunidade, pelo espaço. Foi muito bom estar aqui com você hoje para falar um pouquinho, levar conhecimento para as pessoas e falar sobre algo que realmente mudou a minha vida, né? E quando a gente tem essa experiência própria, é mais fácil. Quando a gente fala de algo que a gente convive todos os dias, é mais fácil. Então, as pessoas começam a ver, a espelhar na gente aquilo que elas vivem no dia a dia. Então, quando a gente fala de algo que a gente tem, é muito mais fácil para as pessoas entenderem que é algo normal, né? Que é algo que não vai atrapalhar o impacto da vida dela, porque hoje eu tenho uma vida super normal, trabalho muito, tenho bons resultados, consigo ter tudo em dia. Entrego tudo em dia hoje, mas foi um processo. Tive que passar por todo um processo, entender que as coisas, que aquilo não era preguiça, que aquilo não era frescura, para eu poder estar onde eu estou. Então, agradeço, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente tenha mais oportunidades para falar, para levar informação para o público. Obrigado. Montanhas Web TV agradece sua presença e volte novamente. Obrigado. Beijo, tchau, tchau.